Boa noite, gente. Minha gente, que suspense, hein? Peraí. Gente, boa noite. Como o Júnior falou, eu me chamo Aninha. Tenho o privilégio de fazer parte da equipe pastoral dessa igreja. Eu sou extremamente feliz por isso, né? Nós recebemos um presente no ano 2023, que é estar à frente do Be Brave. Cadê o pessoal do Be Brave? Cadê meus meninos? Bora! Gente, o Be Brave, ele vai começar já no próximo sábado, certo? A idade dos jovens é de 10 a 99, a 100 anos. Você quiser participar, será bem-vindo, amém? Então vamos lá. Eu peço que o Espírito Santo, ele esteja presente em nosso meio. Senhor, toma esse lugar que já é teu Espírito Santo já habita dentro de nós. Eu te peço que você manifeste a tua vontade nesse lugar. Eu rejeito toda e qualquer comparação sobre a minha vida. Eu creio que a palavra, ela é perfeita e ela é real. Por isso nós pedimos a tua misericórdia essa noite. Vem nesse lugar, enche os nossos corações com a tua presença e a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, né? Muitas vezes em nossas mesas, né, e quando a gente está com amigos, a gente sempre tenta compartilhar o que o Espírito Santo tem falado conosco, né? Ele vem comunicando. Quais são as suas impressões para esses dias? O que é que o Espírito Santo tem te dito, né? A gente sempre gosta de partilhar isso. E para mim, essas últimas semanas, né, desde um pouquinho antes das primícias para cá, o Senhor tem dito ao meu coração algo muito aparentemente simples, mas é algo extremamente grandioso. O que o Senhor tem colocado em mim, nas minhas orações, é que Jesus é real. Ele é real. A palavra dele é real. As suas promessas, elas são reais. Amém? E a gente pode parecer que é uma palavra simples, como eu falei. Só que quando a gente vive debaixo dessa certeza, da realidade que Ele é em nossas vidas, da realidade que é a promessa que um dia Ele virá, toda a nossa condição de vida muda. Todo o nosso estilo de vida muda. E talvez a gente precise ter mais essa certeza da sua presença em nosso meio. A certeza da palavra fé, aquela que vem cravada em nossos corações. E como foi tão dito aqui nas canções, quando a gente tem esse encontro com Jesus, quando a gente sabe da realidade, de que Ele realmente está no nosso meio, de que realmente Ele vive, de que realmente Ele reina, não tem como isso não haver transformação dentro das nossas vidas, nos nossos corações, como a gente sempre tem falado, amém? Eu queria que a gente lesse João 12, rapidinho aqui na projeção. João, capítulo 1, verso 12, diz... Capítulo 1. Você disse capítulo 1. Hã? Capítulo 1. Você disse capítulo 1. Desculpa, gente. João, capítulo 1, verso 12. Sempre acontece. 99% das vezes que eu venho aqui, eu confundo, eu troco. É um nervosismo. Mas a todos
que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês acreditam que a palavra de Deus é a verdade? Vocês acreditam que tudo que Jesus veio e falou é verdade? Amém? Acreditam nisso? Se você acredita que a palavra de Deus é a verdade, você acredita que você, ao receber Jesus, você tem uma prerrogativa de se tornar filho. Você pode dizer assim: eu sou filho. Amém. Agora vamos ver João 3,16. Tão conhecido. Porque Deus amou o mundo tanto, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos ler João 14, capítulo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Essas são verdades que são necessárias que você entenda, para que essa palavra ela seja cravada no seu coração, de que Ele é uma realidade, do que a palavra fala ao nosso respeito é uma realidade. Então, antes da gente mergulhar nessa palavra, se você puder, eu peço que você feche um pouco os seus olhos e que você possa orar sobre isso. Possa orar sobre a realidade dele. Você pode afirmar isso. Você pode afirmar: Jesus, você é real. Jesus, você é real na minha vida. Jesus, você é real. A tua presença é real. A tua palavra é real. Tudo que a tua palavra fala ao meu respeito é real, Jesus. Você habita em mim. Você tem a realidade dos meus dias. Eu creio de que você voltará um dia. Eu creio que as suas promessas elas serão cumpridas. Senhor, coloca essa verdade em nossos corações. Coloca, Espírito Santo, essa verdade em nossos corações. Amém. Então vamos abrir em João, continuar com o livro de João. João 17. João capítulo 17, versículo 17. Essa é uma oração que Jesus faz, uma oração de intercessão, uma oração intercessória. E Jesus ele começa, João 17, 17, ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que nós vamos nos santificar? Com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles.
Vamos prestar atenção aqui. O Senhor Jesus, Ele está intercedendo, Ele está falando, orando pelos seus discípulos, por aqueles que o recebeu. E Ele diz algo muito importante aqui. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que virão a crer. Você crê em Jesus? Então essa palavra, Ele também intercede por você. Ele também intercede por mim e por você. Verso 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, olha a grandiosidade disso aqui. Assim como eu sou contigo, Pai, e tu és comigo, eles sejam em nós. Assim como o Pai é com Jesus, e Jesus como o Pai, Ele está orando para que nós também estejamos nele. E aí tem um fim nisso, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então nessa oração, Jesus, Ele fala, Senhor, para que Ele seja conosco, mas para que outras pessoas creiam que tu me enviaste. Pela nossa vida, ó a responsabilidade. Pela nossa vida, através da nossa vida. As pessoas creiam que Jesus é filho do Pai. Para que as pessoas creiam que o Pai realmente foi aquele que enviou Jesus. Há uma finalidade, para quê? Verso 22. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de... Há uma finalidade nisso, tá, gente? A fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me ama. Jesus está falando aqui que através da nossa vida, as pessoas reconheçam que o Pai o enviou e que Ele nos amou. Então a certeza do amor do Pai, você ter certeza que Deus te ama, ele é importante nesse objetivo final aqui. Final não, nenhuma das finalidades dessa oração de Deus. É importante que a gente revele que o Pai enviou Jesus. E que as pessoas vejam que Deus ama essas pessoas, nos ama. Amém? Nos ama assim como me amaste. Verso 24. Pai, olha o desejo de Jesus. Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, o qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. O desejo de Jesus é que estejamos com Ele, onde Ele estiver. Gente, e a palavra fala, quando você pensa onde Jesus está, o que é que a gente lembra? Quais são as referências bíblicas onde Ele está? Jesus, a gente vê várias visões, né, de Jesus à direita de Deus, amém? É lá que Ele quer que a gente esteja, com Ele. Então eu acredito que quando oramos, nós estamos onde Jesus está. Quando nós oramos, nós estamos com Ele nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. O que mais que Jesus fala sobre o lugar onde Ele está? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, não é? Nós temos um acesso direto ao Pai. Se suba aos céus, você está lá. Se desço ao mais
baixo do abismo, ali você também estará. E Jesus, Ele pede ao Pai, Ele intercede, que eles estejam comigo onde eu estiver. Então esse acesso, ele é direto. Mas eu queria que a gente entendesse, que você cravasse no seu coração algumas finalidades que Jesus fala aqui. Para que o mundo creia. O mundo reconheça que me enviaste e os amaste. Estejam comigo a todo tempo. Só que antes de falar isso, e toda vez, gente, sinceramente, que eu vejo isso, essa missão, né, de que para que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso me deixa assim bastante constrangida, né? As pessoas olharem que através do que eu falo, através do que eu vivo, eu possa revelar que Jesus, Ele é Filho de Deus e que Deus os ama. Mas antes disso, no verso 27, o que é que Jesus fala? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, por mais que a gente tenha essa finalidade, né, de revelar o Filho, de que Jesus é Filho de Deus e que nós somos amados e que as pessoas sejam amadas, Ele fala sobre santificação. E se a gente for ver, e também foi dito hoje nas ministrações, sabe, a gente vê que por onde Jesus passou, Ele transformou. A presença de Jesus, ela foi transformadora. O ensino de Jesus, os sinais e os milagres de Jesus foram transformadores. A gente vê que quando, em toda a Bíblia, nas teofanias, cristofanias, o que a gente vê? Que quando o Senhor, Ele encontra alguém, tem momentos até que Ele muda a identidade dessa pessoa. Jacó já não é Jacó, é Israel. Abrão é Abraão, Sarai é Sara. Quando Jesus, Ele tem um encontro com Simão, é Pedro. Então essa transformação, às vezes ela é tão grande que Ele toca até na nossa identidade, em quem nós somos. E eu lembro que uma vez eu estava num retiro, e aí o pregador falou: se você se converter, você vai encontrar Jesus, e você vai começando a mudar a sua personalidade, algumas características suas, porque você vai começar a ficar parecida com Jesus. E na hora eu era bem jovem, né? Aí eu disse: meu Deus, não. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu sempre aprendi a ter uma personalidade muito forte, a segurar quem eu era. A aceitar que um homem quisesse me mudar, olhe. Se quisesse que eu usasse roupa comprida, eu usava curta, só para dizer: eu sou autêntica. Sabe? Mas então, eu comecei a conhecer Jesus. E pela palavra, Ele nos santifica. E quando você tem esse encontro com a palavra, quando você tem um encontro com a presença, quando você vai querendo buscar um pouquinho mais, aí você vai percebendo que as coisas que você faz, elas desagradam a Deus. E quando nós temos um encontro genuíno com Ele, é transformador. Quando você vê no Evangelho os encontros de Jesus com homens e mulheres, você percebe que essas pessoas já não são mais as mesmas. Amém? Então, essa característica, né, de mudar o nosso caráter, de mudar quem nós somos, para ficarmos mais parecidos com Jesus. E isso vai sendo transformador. A gente vai passando por um processo de conversão. E se através das nossas vidas, outras pessoas, a gente não consegue revelar Jesus, nos cabe nos arrepender. Senhor, dizer assim a Deus: Senhor, eu me arrependo, porque
Quando as pessoas me veem, eu não te revelo. É a gente tomar uma iniciativa de abrir a palavra, de em oração, nos deixar ser santificados por Cristo. E ter o desejo de sermos participantes disso que Jesus está falando. Porque Jesus conta conosco para que o mundo creia que Ele é Filho de Deus. Jesus conta conosco, comigo e com você, pessoas improváveis, para revelá-lo. Amém? Só que esse não é só a única característica do Evangelho. Quando nós vemos lá em Atos, a primeira palavra, a primeira vez que é escrito cristão, diz justamente isso, aqueles discípulos de Jesus, os mini-cristos. Será que alguém pode olhar para a nossa vida e dizer ali, ó, é mini-cristo? E a gente precisa refletir nisso. O próprio Cristo, antes de fazer os milagres e maravilhas, né? Ele no Sermão do Monte, ele fala sobre caráter, amor, vontade do Pai. Ele trata primeiro o interior, para depois o id, para depois realizar o id. Só que a gente, eu percebo, eu acredito, que nós temos estacionado demais nesse quesito caráter. Um cristão, ele precisa sim ter uma vida transformada e a gente precisa avançar nisso. Porque a gente tem parado na busca da salvação, tem parado nessa percepção e tem ficado aí. E, gente, quando a gente olha para o pecado, a gente não tem como você se conformar e dizer, é isso mesmo, a minha vida é isso mesmo, e está tudo bem, todo mundo peca. Não é. Não é isso que a palavra fala a nosso respeito. E nós acabamos de declarar que a palavra é real, amém? Amém. Então, eu lembro que recentemente uma pessoa veio conversar comigo e ela disse algo muito interessante, algo que eu nunca soube expressar, mas ela falou muito bem. Ela disse assim, Aninha, eu pensei que quando eu me convertesse, ia ter um chip assim em mim. Eu ia me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu subisse, uau, o de repente ia acontecer. Então ia entrar, era como se fosse um chip dentro de mim. E aí toda vez que eu visse o pecado, eu quero não. E aí eu ia ficar com vontade de orar. Eu ia ficar com vontade de ler a Bíblia. Eu ia só querer estar com Jesus. E eu não ia mais querer saber de pecado. Minha gente, era bom que fosse assim, né? Mas vocês sabem por que esse de repente não acontece? Mesmo a gente sendo batizado, mesmo a gente tendo o Espírito. Vocês sabem por que isso não acontece? Gente, se você está aqui todo domingo, vem, recebe oração, e na semana você começa, às vezes é no mesmo dia, você já começa a querer muito pecar, aí diz, não, Deus não falou mesmo comigo não, porque se fosse, né, eu não ia estar com essa vontade. Mas não é assim. Em João, no capítulo 1:12, que nós lemos, a gente viu que se nós crermos verdadeiramente, nós temos a prerrogativa, nós temos o direito de sermos filhos. Amém? Mas como o pastor até falou recentemente, Jesus, ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. E aí Nicodemos indaga Jesus em relação a como ver o reino de Deus. E aí Jesus fala, é necessário nascer de novo. Então quando a gente crê em Jesus, acontecem algumas coisas. Não é uma tomada que liga e desliga, mas nós nos tornamos filhos. E nós nascemos de novo.
Vamos ler João, capítulo 3, versículo 15. Espera aí, minha gente. Voltou aqui a página. Sim, João 3,5, não é 15. Toda vez é assim. João 3,5. O que é que Jesus responde? Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa água, ela também significa a santificação. Essa água, ela também vai significar uma purificação. Então nós passamos por um processo de purificação. E nós recebemos o Espírito. Nós nascemos de novo. E como é que nós nascemos de novo? Porque no princípio de todas as coisas, o Espírito pairava sobre a terra. Quando o homem, ele decide pelo pecado, quando o homem peca, né? A presença do Espírito, ela já não habita entre os homens. Então quando Jesus vem e dá a vida por nós, que Ele sobe aos céus, Ele deixa conosco um amigo chamado Espírito Santo. Então aquilo que estava morto, nós nascemos de novo. Amém? E agora o Espírito Santo habita em mim. Amém? Você pode ter essa certeza de dizer assim: eu sou filho, eu nasci de novo. Isso, eu nasci de novo. Mas, mesmo sendo filho, mesmo nascendo de novo, ainda tenho vontade de pecar. Por que isso acontece? Porque nós, quando nascemos de novo, nós nascemos como bebês. Nós ainda somos bebezinhos. Nós ainda não temos o domínio sobre os desejos da carne. Nós ainda não temos o domínio total em relação ao pecado. E o que é que acontece com o bebê, gente? Ele cresce. Não é isso? O bebê, ele vai se alimentando e crescendo, se alimentando e crescendo. Por isso que muitas vezes nós não temos ainda o domínio sobre o pecado. Mas sabe o que é que a palavra diz? Que a gente pode ter. A gente pode ter. E aí quanto mais eu for alimentando o meu espírito, eu vou tendo o domínio em relação aos desejos pecaminosos, né? Aos desejos da carne. Você pode estudar um pouco mais sobre isso, vendo o livro de Gálatas, o livro de Romanos. E a partir de então a gente vai passando por um processo de amadurecimento. Sabe, eu lembro que só voltando um pouco, lá em João, ele também fala, né? Que o Senhor deu a vida para nos salvar. O Senhor deu a vida para que a gente tenha a salvação, a vida eterna, não é isso? Então vamos lá, 3 pontos, só para eu não me perder aqui. Nós somos filhos, nós nascemos de novo e nós temos a salvação, amém? Só que o que acontece é que, como eu falei, nós ainda imaturos, ainda crianças, nós não temos muito discernimento. Então eu lembro que um dia eu estava lendo a palavra, há um tempo atrás, tá? Eu acho que já tinha um tempo de caminhada e eu ficava pensando, o Senhor quer mais, o Senhor quer derramar mais. Eu tenho certeza que há mais nele. E eu sempre pedia para que Deus gerasse em mim um crescimento espiritual, a partir de então. Eu comecei a ter noção que eu ainda era uma bebezinha. E eu comecei a pedir, Senhor, eu quero crescer espiritualmente.
E eu lembro que teve um dia que eu liguei para um amigo, mandei mensagem para um amigo, e eu disse assim a ele: rapaz, não é possível que acabe na salvação. A gente não é salvo? Não é? Não somos salvos? Pelo que a gente leu aqui, a gente é salvo. Amém, gente? Graças a Deus. Isso não pode parar na salvação. Porque se parasse na salvação, se a finalidade fosse a salvação apenas, que já é muita coisa, né? Mas a gente não tinha tanta sede. A gente não era tão inconformado com o raso como hoje em dia. Então não é possível que seja salvação. Diga aí, eu estava achando a salvação pouca coisa. E aí o Senhor foi revelando, a gente foi estudando algumas coisas. E a gente foi percebendo, né, que a salvação, ela não é o fim. Pelo contrário, a salvação, ela é o princípio de muitas coisas que Deus quer derramar na nossa vida. Mas a gente quer dar um de humilde e dizer: não, salvação para mim já está top. Quando o Senhor quer derramar mais da sua presença. Porque vocês lembram, em João, quando a gente leu, há uma finalidade que a gente tem, um desejo que Jesus tem. É que através da nossa vida, outras pessoas possam crer em Jesus. Então, gente, a salvação é individual, amém? Amém. A salvação é individual. Mas a gente tem uma missão coletiva. E a gente não pode esquecer essa missão coletiva. Que é anunciar o Evangelho. Que é mostrar a outras pessoas que Jesus é Filho de Deus e que Ele nos ama e Ele veio para nos salvar. E a gente simplesmente fica estagnado. Então, salvação tá bom, então eu vou me trancar dentro do quarto, vou ficar só orando ali. Eita, tenho salvação. Mas não é isso. Jesus orou por algo que nós podemos contribuir. Vocês querem contribuir com o que Jesus orou? Amém? Eu quero contribuir com o que Jesus orou. Então a salvação, ela não passa só, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A salvação não é orar que alguém orar por mim e está tudo bem. Porque a partir de então, eu vou me encher de crescimento. E eu vou saber que Jesus, Ele tem uma promessa de que outras pessoas possam crer. Ele conta comigo. Ele não precisa. Mas se a gente acredita na palavra, nós não acreditamos, nós não falamos que isso é real, amém. Então a realidade para mim é em sua vida. Não é uma realidade para a vida do pastor Edilson só. Não é uma realidade só para quem está aqui pregando, não. É para aqueles que creem em Cristo. Então a salvação, ela não é um fim, ela é um começo de tantas coisas. Eu acredito que naquela visão de Ezequiel, né, águas nos tornozelos, águas nos joelhos, é a gente ter mais fome, mais sede e querer andar mais profundo na presença dEle. Mas a gente canta que quer andar mais profundo na presença dEle e a gente para. Eu sou filho, eu nasci de novo, eu sou salva e está tudo bem. Eu quero incentivá-los essa noite a descobrir que Jesus um dia orou para que você manifestasse a presença dEle na vida de outras pessoas. Amém? Que para isso, Ele fala sobre santificação. Mas Ele derrama promessas lindas sobre a minha e a sua vida. E muitas vezes nós não acessamos, porque a gente se conforma com algo grande. A graça é maravilhoso que Jesus fez por mim e por você. Mas há mais. Você quer mergulhar mais profundo? Nós oramos aqui sobre a revelação de quem Jesus é. E Jesus está querendo se revelar. Jesus está querendo se mostrar, se revelar, nos usar. Mas parece que a gente só quer uma partezinha da revelação dele. Quando Ele quer derramar muito mais sobre a minha e a sua vida. Amém? E quando nós passamos por esse processo de santificação, por esse processo de crescimento espiritual, nós começamos a discernir algumas coisas.
né? E como eu falei, nós começamos a ter um domínio maior sobre o pecado, sobre algumas coisas. A gente começa a discernir algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida. O pastor Jordani, ele falou algo muito importante quando ele veio aqui. Ele falou que muitas vezes Satanás, ele quer nos acusar e ele vem nos tentar o velho homem. E a gente cai nas tentações de Satanás do velho homem porque a gente ainda não acessou as promessas de quem nasceu de novo. Tem um autor chamado Chris Vallotton, que ele escreveu um livro falando sobre batalha, guerra espiritual. Eu não sei se é batalha ou se é guerra, no livro dele. E ele falou o seguinte, que ele começava a ver, ele começou a ter acesso a ver principados e potestades. Então ele disse que estava dirigindo o carro e muitas vezes uma voz sussurrava na mente dele: se joga desse carro. Por que tu não se joga? Por que você não se mata? As coisas iam ser tão mais fáceis. E aí ele foi tendo o discernimento de que isso não era um pensamento que fazia parte dele, mas Satanás queria que ele acreditasse que fazia parte dele. Amém? Vou dar um outro exemplo. Ele disse que, gente, isso é um livro e é uma pessoa que fala, eu acredito, mas não é a Bíblia que é a palavra de Jesus, né? Eu quero deixar isso bem claro. Isso é um testemunho de alguém. Então ele disse que ia num restaurante e estava um casal lá conversando e de repente ele disse que via uma potestade maligna sussurrando algo no ouvido do rapaz. E disse que de repente esse casal eles começavam a brigar. Então, o que eu quero que vocês entendam, e eu acredito nele, mas lá em Romanos ele vai falar um pouco mais sobre isso. Há ataques que nós sofremos, que diz assim, meu Deus, às vezes você para e diz assim, ai meu Deus, meu pensamento é tão sujo, eu sou tão suja, e aí você não sai daquele lugar de paralisia, porque você fica se achando sujo. Quando na verdade, muitas vezes, esse pensamento não é seu. É um pensamento que muitas vezes o inimigo quer colocar na sua vida. Amém? É um pensamento de um velho homem, de uma velha natureza. Então, quando você vai amadurecendo espiritualmente, você vai começando a ter alguns discernimentos, né? Do que é ataque a mim, do que são sentimentos verdadeiros meus, do que é uma inveja genuína minha, do que é um desejo meu, ou do que é uma armadilha de Satanás. Eu lembro que no ano passado, nós fizemos uma série de sermões aqui no Be Brave. E teve um dia à tarde que eu tive pensamentos muito pecaminosos. E eu disse, Senhor, misericórdia, de onde é que vem isso? E eu me levantei, distraí minha mente, orei rapidinho, tentei pensar em outras coisas. E quando foi à noite, Vitor veio pregar e ele falou sobre imoralidade sexual. Tinha sido pensamentos pecaminosos em relação à imoralidade que veio na minha cabeça. Eu e Júnior somos pastores de jovens. Você já pensou se eu caio naquela investida de Satanás, a quebra no reino espiritual que não seria? Então, gente, assim, às vezes a gente precisa ter um discernimento, ter um entendimento de algumas coisas. Tem vezes que eu tenho pensamentos e eu não sou a pessoa mais madura não, tá, gente? Mas o Senhor, Ele vai nos dando esse discernimento. Às vezes eu tenho pensamentos que não são meus. E eu digo, Satanás, tu quer me pegar com isso? Mas infelizmente às vezes a gente cai, né? Eu vi um meme essa semana, que eu estou falando isso para que vocês também não caiam na radicalidade. Eita, não foi ela, foi Satanás. Não. Satanás faz o papel dele, que é nos tentar, né? Cair aí é a responsabilidade nossa. Eu vi um meme que era assim, namorar com uma menina evangélica é muito bom, que a gente trai e coloca a culpa em Satanás e ela acredita. Também é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que ter o discernimento.
né? Você assuma as coisas e as consequências, porque a função de Satanás é tentar, né? Ele vai, a gente, pensando nos nossos desejos, nas nossas fraquezas, a gente cai ou não. Amém? Então é importante nós termos o discernimento, o crescimento espiritual, para que a gente saiba o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então eu começo a me alimentar de coisas espirituais, de Bíblia, de oração, dos frutos do Espírito. Eu queria que nós abríssemos em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 12. Não. Amém? Hebreus, capítulo 5, verso 12. Ele vai dizer assim: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais de alguém, que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Qualquer pessoa que se alimenta de leite, ela é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. É necessário que pratiquemos as disciplinas espirituais, mas não só isso. Porque eu vejo que tem pessoas que estão lá na devocional todos os dias, mas se você não tem um coração aberto para o amor, para a paciência, para a benignidade, para a bondade, nós precisamos buscar os frutos do Espírito, que é aquilo que também nos alimenta. Amém? O amor. A disciplina sem o amor, a oração sem o amor pelo próximo, ela é vazia. Além de todo o intuito de caridade, nós vimos que nós precisamos amar o próximo. Por quê? Porque Jesus, Ele pede que pela nossa vida o mundo creia. Há uma finalidade, o mundo creia. Amém? Então preciso amar o próximo. Às vezes a gente chega aqui e diz, né, Senhor, eu quero crescimento espiritual. Aumenta em mim a fome e a sede. Mas eu te digo que a fome, você vai se alimentando de coisas espirituais. E o que acontece é que, embora a gente venha aqui, receba a oração, no outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois, a gente já está mais fraco espiritualmente, porque a gente passa o dia sendo bombardeado e acessando coisas fúteis. Às vezes as pessoas, elas ficam, né, paradas, falando, você quer pecado? Não sei o que é pecado, tal coisa é pecado. Mas gente, se você quer alimentar o seu espírito, você precisa se alimentar das coisas espirituais. Eu não estou falando que você não deve ter uns momentos de descanso, momentos de lazer. É importante. Para o nosso corpo, para a nossa mente, é importante. Mas quanto mais eu me alimento das coisas da carne, mais eu vou ter pensamentos pecaminosos. Quanto mais eu me alimento e busco coisas espirituais, mais eu vou fortalecendo o espírito. Amém? Então nós entendemos que nós nascemos de novo. Nós somos filhos. Nós temos salvação. Nós passamos um processo de amadurecimento. E nós temos uma finalidade, que é para que o mundo creia em Jesus. Esse crescimento, ele passa por um processo de nos tornarmos filhos maduros. Lá em Efésios, no capítulo 4. Eu queria estar começando a pregação agora, gente, porque o centro, isso aqui é muito importante. Em Efésios, no capítulo 4.
Se não me engano, o pastor leu recentemente esse texto também. Ele diz o seguinte: Efésios, no capítulo 4, no verso 8. O que é que ele diz aqui? Por isso foi dito: subindo para o alto, levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Gente, se o intuito de Jesus fosse somente a salvação, olha o que ele faz na morte dele. Vamos prestar atenção. Ele traz liberdade, mas acontece algo muito peculiar. Ele deu dons aos homens. Você pode repetir isso? Ele deu dons aos homens. Para fixar bem, ele deu dons aos homens. Então, dar dons aos homens, eu acredito que era uma finalidade bem importante para Jesus. Não é? Verso 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Paulo aqui, ele está citando o Salmo 68, uma parte do Salmo 68. O Salmo 68, ele era orado também em tempos de Pentecostes. Então o que Paulo está dizendo assim, é o seguinte: quando ele desceu ao mais baixo abismo, ele deu liberdade, ele libertou cativos, mas ele distribuiu dons. Quando Jesus sobe aos céus, no Pentecostes, o que é que Jesus faz, gente? Ninguém sabe, misericórdia. Ele nos deixa o Espírito Santo e ele derrama dons sobre os homens. Vamos ler o verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Vamos pular para o 14. Para que não sejam mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. Pelo que eu entendi aqui, os dons, ele também é para o amadurecimento dos santos. E eu acho, né, quando eu olho assim, parece que nós temos esquecido um pouco isso. Salvação, nascer de novo, tal. Jesus vai voltar, a presença, amém. Mas Jesus, ele tem algo para derramar mais sobre as nossas vidas. O derramamento de dons é algo extremamente importante para a igreja. Amém? Minha gente, e não vamos pensar que isso não é para mim e para você, não. Porque a gente começou essa pregação dizendo o quê? Que essa é a verdade, que Jesus é a verdade, que a palavra dele é a verdade. Não foi? Então a gente não pode acreditar parcialmente e achar que isso é para fulano e cicrano. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus ele começa... Estou começando a encaminhar para o fim, tá, gente? Em Mateus, capítulo 24. A gente ama falar de escatologia. E eu amo que a gente ama a escatologia. Porque a gente precisa entender coisas sobre a volta de Jesus. A gente precisa amar a volta de Jesus. E o que é que ele fala aqui?
Vamos aqui para o verso 6, para não ficar tão longo. E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. É a apostasia, né? O amor de muitos esfriará. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E aí ele tem uma promessa aqui, né? Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Gente, eu quero que vocês entendam esse versículo 14. Este evangelho será pregado pelo mundo inteiro. Nós começamos a ver um versículo em que Jesus conta conosco para que o mundo creia que Ele é enviado do Pai. Mas quando nós não nos importamos em fazer Jesus ser conhecido pelo mundo inteiro. E Ele diz, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu fiz essa mesma pergunta num culto recente do Be Brave. Gente, já há engano? Quando a gente olha aqui, eita, deixa eu ver se está acontecendo ou não. Vamos ver aqui. Já há engano? Sim. Guerras e rumores de guerras? Fome? Terremoto? Perseguição de cristão? Apostasia? E o testemunho de todas as nações? Sim ou não? Minha gente, a sensação que eu tenho é que parece que o mundo, tudo contribui. Está tudo contribuindo para a volta de Jesus. Só quem não está contribuindo para a volta de Jesus é a noiva de Jesus. Mas a missão da noiva é de um único homem? Não. A missão da noiva é de algumas? Não. Todos que nele creem. Vamos se incluir nisso, gente. Vamos se incluir nisso. E eu acredito que, assim, eu não estou falando isso para que a gente saia daqui e vamos curar e vamos libertar. Eu não estou falando, amém, que fosse assim, beleza, eu ia achar massa. Mas eu acredito que está faltando a gente tratar as coisas do nosso interior, de dentro de casa, para que a gente possa sair. Só que aí está perdendo tempo demais com isso. Sabe, eu acredito, algumas coisas que eu acredito que nós ainda estamos estagnados enquanto igreja, é porque a gente está precisando, está sempre repetindo coisas que a gente já devia ter tratado há muito tempo. A gente está tendo, dentro da igreja, que falar que pecado é pecado. A gente está tendo que convencer as pessoas, imoralidade sexual é pecado, vice? E adultério é pecado. A gente está precisando voltar. A gente devia estar aqui avançando. Tá. Mas está aqui, ó. Menino, isso é pecado. Tratando coisas do interior. E eu quero que nós tratemos ainda mais. Mas a gente precisa tratar e avançar. Está na hora de sair desse lugar. Está na hora de nos arrepender. Nós estamos perdendo tempo com brigas teológicas. Sabe?
Nós estamos precisando voltar a ensinar sobre santidade. Nós estamos precisando voltar a ensinar que quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta. Coisas que a gente já deveria ter passado, assim, avançado um pouquinho, sabe, gente? Posso estar errada. Mas quando eu vejo, eu digo, sim, vamos mudar. A gente começou aqui falando sobre transformação. A gente cantou que quando a gente vê Jesus, isso gera transformação. Mas o que nós vemos são cristãos corruptos, adúlteros. Coisas dentro de denominações absurdas, roubos, corrupção. A gente tem parado na autocomiseração. Ai, não. Ai, Jesus, eu não. Eu sou muito ferida, eu tenho muito problema. Eu quero que você me diga uma pessoa na Bíblia que Jesus teve um encontro assim e disse assim, não, esse aqui tinha todos os requisitos, o padrão que a gente mesmo quer pensar, né? A gente faz um padrão próprio. Mas Jesus, quando tem um encontro com as pessoas, eles são totalmente improváveis. Totalmente. Mas a gente está perdendo tempo com autocomiseração, com coitadismo, com coisa não é para mim. Mas você leu na palavra que é real. Então você precisa aceitar que é para você, amém? Nós estamos perdendo tempo com comparações. Com coisas que não são importantes. Fingindo muitas vezes o amadurecimento que nós não temos. Vezes o amadurecimento que nós... Sabe o que é que entristece meu coração? Sabe que quando algumas pessoas sabem que não é pastor Edilson que vem pregar aqui, não vem. Olha o tipo de coisa que a gente está perdendo tempo. Eu tenho que te convencer, vamos lá, o pastor Edilson não vai, mas tu vai se encontrar com o rei. Se você souber que pastor Edilson não vem semana que vem, você não vier por causa disso, eu vou lhe dizer, é lamentável. Isso é lamentável, isso é triste. Eu acho muito triste. A gente precisa voltar a coisas tão bestas, enquanto a gente devia estar avançando. Sabe o que é que... Está terminando agora de verdade. Sabe o que é que em João 2:1 diz? Não, João 2:11. João 2:11. O que é que acontece? Todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas conhecem o milagre de Jesus em Caná, né? Que Jesus transforma a água em vinho. E um dia, eu estava conversando com o pastor Edilson, na conferência Nordeste, eu estava conversando sobre algumas coisas, e eu disse a ele, pastor, a gente vê tantas coisas acontecendo, guerra, fome, todas as coisas de Mateus 24, e a igreja ela não sai, porque assim, gente, uma coisa importante que a gente é bom entender, é que nos tempos de grande tribulação, nos tempos de atribulação, a igreja, ela será cheia do Espírito. Então, enquanto algumas pessoas, elas estarão sofrendo, a gente vai estar lá curando. A gente vai estar manifestando o poder. Os dons, os milagres, os sinais. Então, eu estava dizendo, mas parece que as coisas... mas a igreja não está se posicionando ainda. E como ele pregou recentemente, a gente não avança, porque tem coisas internas que a gente ainda precisa tratar. Em João, e aí ele falou desse texto. Eu estou pegando o spoiler dele, tá, gente? E ele falou assim... E esse texto diz assim, em João capítulo 2, quando Jesus ele vai lá transformar água em vinho. O que é que fala? No versículo 11... Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez.
ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Gente, os discípulos eles já estavam andando com Jesus, certo? Eles já estavam lá acompanhando. Os discípulos eles já estavam sendo ensinados. Já estavam na presença de Jesus. Mas o que foi que fez com que os discípulos crescem? Os sinais. Sou eu que estou falando não, tá, minha gente? É a Bíblia. Os sinais. Os discípulos creram por causa dos sinais. Mas nem atrás de sinal a gente não vai. A gente quer só, coitadinho, não, quero mais não, que isso aqui tá bom, isso quero mais não. Eu fico imaginando, uma comparação, ela nunca vai ser perfeita, tá, gente? Mas assim, vamos supor que você tem uma dívida de 100 mil reais. Aí Jesus vem para você com um cheque, sua dívida está quitada. Mas eu vou te dar mais 9 cheques aqui, que é para você pagar a dívida de outras pessoas. Em meu nome, o cheque é o nome de Jesus. Tá? O que é que você faz? Jesus, não, minha dívida está boa demais, eu já estou satisfeita demais, deixa os outros se virar. Acho que está faltando amor ao próximo. Eu acho que está faltando empatia para a gente. Acessar tudo que Deus, Ele quer derramar, porque a palavra dele diz que quer. Nós afirmamos que ela é real, mas não, Senhor, minha dívida, minha salvação, deixa esse povo. Se o povo não conhecer, aí é azar deles, né? Mas, gente, nossa atitude é assim. Quando nós recusamos os presentes que Jesus nos dá, é mais ou menos isso. Ele morreu, desceu ao cativeiro, libertou cativos, derramou dons, subiu aos céus, derramou dons. E eu não quero dom não. Parece que é isso, parece que é feio. Parece que é feio. Eu dizia assim, eu quero mais, eu quero ir mais profundo, eu quero ir além. Parece que ir além se trata só da presença, mas é mais, é mais, é mais. A música, ela pode subir. Em Marcos, capítulo 1. Gente, aí tem esquecido tanto sobre esse assunto de dons, de acessar aquilo que Jesus quer derramar para a gente. Hoje eu estava pensando em músicas, em canções. E eu pensando assim, rapaz, se você for ver, até as canções hoje, elas não falam mais sobre isso. Se os meninos forem tentar pegar uma canção aqui, eles vão ter que pegar assim de muito tempo. Porque esse tem sido um tema, parece que esquecido. Não é? Não é? Você acha ainda um ou outro, mas não é mais. Marcos capítulo 1, verso 27 e 28. Jesus aqui, ele está curando o endemoniado em Cafarnaum. E no verso 27, as pessoas diz assim: todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si: o que é isso? O novo ensino é um novo ensino com autoridade. Ele ordena os espíritos impuros e eles lhes obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região. Gente, o que foi que fez as pessoas espantarem? Era o ensino com autoridade. Se a gente buscar só ensino, só pregação dentro de casa, não há transformação. É o ensino com autoridade. Vamos ler aqui comigo de novo o que é que fala. E logo sua fama se espalhou por toda a região. Minha gente, pode ser que eu seja ruim em interpretação de texto. Mas o que foi que fez a fama de Jesus espalhar?
foram os sinais, foram os milagres. A gente tem uma missão, que todo mundo creia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo? A gente tem uma missão que todo mundo creia. O próprio Jesus, ele foi reconhecido pelas coisas que ele fazia. Se a gente passar a vida da gente todinha trancado num quarto, eu não posso afirmar, né? Mas difícil que alguém creia. Eu ficando no meu quarto só, orando. A oração, ela faz parte. A presença, ela faz parte, ela é maravilhosa. E ela é suficiente, sim. Mas quando eu digo eu quero ir mais profundo, eu quero acessar mais, eu quero manifestar mais, eu quero manifestar o amor pelo irmão. Sabe, gente, tem mais que Jesus quer derramar. Por favor, vamos pagar a dívida dos outros também, com o cheque que é dele. Não vamos se contentar com o raso, não vamos achar que isso não é para a gente. Nós temos perdido tanto com distração. Nós temos, porque no próprio Mateus, capítulo 24, Jesus fala que os fins dos tempos será como nos tempos de Noé. As pessoas estavam distraídas. Mas há mais, sabe? A palavra de Jesus fala, buscai com zelo os dons espirituais. Buscai com zelo, ele fala, vai buscar. E ele fala assim, segue o amor. E buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Mas o amor, está vendo o amor, ele vem à frente. Por isso que Jesus, ele se preocupa tanto com o amor. Porque quando eu tenho misericórdia do outro, eu quero que ele seja curado. Eu quero que ele conheça Jesus. Eu quero que ele creia em Jesus. Eu quero que ele tenha salvação. Mas, gente, se fosse ler aqui, a gente ia passar o resto, assim, do tempo aqui só lendo sobre pessoas que acreditaram, porque Jesus, ele realizava tais sinais. Em Marcos, no capítulo 16, eu estou aqui acreditando que você deseja contribuir para uma oração de Jesus. Eu estou aqui acreditando nisso. Nós viemos louvá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa. Mas o Senhor está querendo derramar. Em Marcos 16, ele diz assim, por último, verso 14. Por último, então, apareceu os 11. Estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não terem dado crédito ao que haviam visto ressurreto. Então aqui Jesus, ele morreu, ressuscitou. E quando ele encontra os 11, ele critica, ele repreende a incredulidade e a dureza do coração dos discípulos. Quantas vezes nós também agimos com incredulidade e dureza do coração quando se trata dos dons espirituais? Quantas vezes nós ficamos paralisados e não acreditamos que nós podemos exercer aquilo que Jesus fala que nós podemos exercer? Verso 15, Jesus fala:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui não é só para evangelista não, gente. Nós começamos a ler uma palavra falando que Jesus, ele compartilha de sua glória para que o mundo creia através da vida de quem vai falar. Dos discípulos e daqueles que virão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, você pode repetir comigo? Sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Que promessa linda. E como eu falei, gente, eu não trouxe essa palavra para que você saia daqui, agora eu vou curar e tal, e vai ser massa. Amém se fizer, tá? Mas assim, precisam ser tratadas algumas coisas antes. A mensagem que eu gostaria de trazer é que a gente precisa sair desses lugares de paralisia, de autocomiseração, de fofoca, de tratar pecado como se não fosse pecado. Sabe? Vamos curar o nosso interior, vamos se libertar. Porque nós já vimos essa noite que nós somos filhos, nós temos herança. Nós possuímos tantas coisas, nós temos a salvação. O Espírito Santo, ele já habita dentro de nós, ele já habita. E nós estamos passando por um processo de crescimento espiritual. Então não é atropelar fases, mas é viver aquilo que Deus derramou para mim e para a sua vida. A palavra fala que a grande expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Esse sentido de filhos são filhos maduros. Há algo mais profundo, sabe? Há algo mais profundo no espírito disponível para a gente acessar. O véu foi rasgado. Nós temos acesso direto ao Pai. São tantas promessas lindas que Ele tem para nós, de uma eternidade ao seu lado. Mas a palavra fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero perguntar uma coisa a você, de todo o coração. Você deseja ser um filho maduro? Você deseja ser um filho maduro? Amém. Você deseja contribuir com as orações de Jesus ao teu respeito? Você deseja se aprofundar na palavra e acreditar que ela é uma verdade na minha e na sua vida? Você acredita que o Evangelho, ele transforma e pela palavra você pode ser santificado? Amém, Jesus.